Salve galera, mais um vídeo do canal só pra você. Eu sou o Lanzito, falar aqui de Copa do Nordeste, os jogos da sexta rodada, aí no caso aí rodada que tivemos aí alguns clássicos, foi bastante emocionante aí. Então vamos falar aqui brevemente sobre essa rodada, aí no caso eu pude acompanhar aí os 4 clássicos aí, no caso tivemos aí Sport e Náutico, CSA contra CRB, Ceará e Fortaleza e também o clássico Bavi. No caso, né, falando dos jogos do sábado, no caso os jogos foram ali no mesmo horário, né, no caso não deu para acompanhar, foi a partida entre Campinense e Ferroviário, onde a equipe do Ferroviário e do Tubarão acabou conquistando aí a sua segunda vitória na competição, né, no caso aí fora de casa, contra a equipe do Campinense. No caso, quem saiu na frente foi a equipe do Ferroviário ainda na primeira etapa, né, com o gol aí do Rodrigo Pinheiro. Ainda no final do primeiro tempo, o Campinense ele empatou, né, com o Thiaguinho. E depois na segunda etapa com gols do Andrei e do Eric Pulga, o Campinense ampliou ali para 3-1. E nos acréscimos ali o Daniel Passira diminuiu para o Campinense, terminando assim Campinense 2, Ferroviário 3. Aí a equipe vem fazendo uma baita campanha na competição, aí, surpreendendo o Ferroviário. E no clássico alagoano, né, tivemos o duelo entre CSA e CRB, né, o jogo terminou empatado em 0-0, no caso o jogo foi muito truncado, com muitas faltas. Na reta final ainda teve ainda a expulsão do Anselmo Ramon, por poucas chances criadas aí pelas duas equipes, e aí terminou empatado em 0-0, no caso para os CSA não foi um bom resultado, para o CRB ainda se mantém dentro ali da zona de classificação do Grupo A. E no clássico dos clássicos em Recife, no estádio dos Aflitos, tivemos o duelo entre Náutico e Sport, né, onde o Sport acabou levando a melhor, vencendo por 2-0, no caso a equipe da Ilha do Retiro aí teve as melhores chances do jogo, né, criou, mas né, o goleiro Wagner fazendo defesas importantíssimas, né, no caso o primeiro tempo o Sport já poderia ter saído na frente, o Náutico foi pouco efetivo no jogo ali, sem muita criação, o Sport bem postado ali na defesa, mas saindo sempre com perigo ali nos contra-ataques. E na segunda etapa ali com gols ali de Fabinho, né, no caso recebeu um cruzamento de cabeça, fez o gol. E nos acréscimos para poder matar o jogo ali, um belo gol de Luciano João ali, tocando por cima do goleiro Wagner, fechando o placar Náutico 0, Sport 2, aí o Sport fazendo aí uma baita campanha na competição. Também no sábado, também no estádio Frasqueirão, tivemos o duelo entre ABC e a Santinha Alagoinhas, né, onde a equipe do Elefante acabou levando a melhor, né, no caso a equipe sempre muito forte jogando em seus domínios, acabou vencendo por 3-0, no caso ali fazendo os 3 gols na primeira etapa, os gols ali aos 16 minutos do Rafael Luz, na sequência aí uma boa arrancada no meio campo ali, o volante Daniel fez o segundo gol aos 19 minutos, e aos 28 o Jailson fez o terceiro gol da ABC, terminando assim, né, ABC 3, Atlético de Alagoinhas 0, né, ABC firme, né, na briga por classificação do Grupo B. E nos jogos do domingo, né, tivemos também a partida entre Sergipe e Fluminense na Arena Batistão, né, Sergipe aí depois de meio de semana complicada aí, no jogo polêmico contra o Botafogo aí, que já sabemos aí que foi o que aconteceu, né? Mas na Copa do Nordeste a equipe acabou levando a melhor, vencendo por 3-1 o Fluminense, né? No caso na primeira etapa, quem saiu na frente foi o Fluminense com o Gabriel Silva aos 29 minutos, mas na sequência, no caso numa jogada ali no ataque do Sergipe, a bola acabou ali desviando no defensor ali do Fluminense, empata no jogo, e depois na segunda etapa com gols do Braga e do Pedro Henrique, o Sergipe fez 3-1, aí se consolidando aí também uma equipe que está surpreendendo nessa competição, e o Fluminense aí mais uma derrota na equipe que ainda não conseguiu nenhuma vitória na competição. E no clássico Bavi, né, no caso aqui podemos colocar como entre aspas o Bavi da morte, né, porque quem perdesse já estaria eliminado, mas aí no caso o jogo acabou terminando empatado em 1-1, no caso o Vitória saiu na frente aí no lançamento ali do Thiago Lopes, ali, o Oswaldo saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, abriu o placar. O Bahia tentava muitas jogadas pelos lados, muitos cruzamentos na área. E no final da primeira etapa ali, conseguiu ali empatar o jogo com o Vitor Jacaré no final do primeiro tempo. Na segunda etapa também o jogo foi bastante morno, também foram poucas chances ali criadas. E terminou sendo assim, empate em 1-1 no Bavi, né, e resultado ruim para ambos na competição. No caso do Vitória já não tem nenhuma chance matemática de classificar para as quartas de final. E o Bahia ainda precisa de uma combinação de resultados, né, vencer os seus jogos e uma combinação de resultados, mas também está uma situação muito complicada na competição. E dos jogos aí fechando a rodada, também tivemos aí o clássico rei entre Ceará e Fortaleza, no caso ali o Ceará com um time titular, o Fortaleza praticamente com um time reserva, né, tem alguns titulares entrando na segunda etapa, mas a equipe do Vozão acabou levando a melhor, vencendo por 2-0. Na primeira chance ali, o cruzamento, a bola
cabecear, né? O goleiro João Ricardo defendeu, aí no rebote o Guilherme Castilho abriu o placar, aí pô, aos 10 minutos de jogo, aos 23 de pênalti, o Eric fez o segundo gol da equipe do Ceará. Na segunda etapa ali, com algumas substituições, assim, o Fortaleza melhorou um pouco no jogo, né? Que de algumas oportunidades teve bola na trave, também boas defesas do goleiro Richard, mas acabou aí prevalecendo o Vozão, né? No caso aí, o Ceará vencendo por 2-0, né? Apesar da derrota, o Fortaleza ainda é líder do seu grupo e apenas agora só tem somente mais uma partida pela competição. No caso, como o Sport também tem alguns jogos a menos, então ainda a possibilidade aí de que ou o Fortaleza ou o Sport termine em primeiro do grupo A. E no estádio do Arruda tivemos o duelo entre Santa Cruz e Sampaio Corrêa, onde a equipe da Cobra Coral venceu por 3-1. Sampaio até conseguiu criar algumas boas chances ali na primeira etapa, mas no final do primeiro tempo ali, uma cobrança de falta ali, a bola acabou desviando, matou o goleiro Luiz Daniel, o Felipe G2 abriu o placar. Aí no início da segunda etapa, ele novamente, né, no caso do cruzamento na área de cabeça, o Felipe G2 fez o segundo gol do Santa Cruz no jogo. O Matheus Martins ainda diminuiu para o Sampaio Corrêa, mas poucos minutos depois o Maranhão fez o terceiro gol do Santa, terminando assim Santa Cruz 3, Sampaio Corrêa 1. E assim concluída a sexta rodada, temos a seguinte configuração aqui na tabela do campeonato. No caso do grupo A, né, o Fortaleza é o líder com 15 pontos, em 7 jogos foram 5 vitórias e 2 derrotas. No caso, a equipe tem somente mais uma partida aí para concluir a sua participação na fase de grupos, seguido pelo Sport com 12 pontos, né? Lembrando que o Sport ainda tem um jogo a menos contra o Santa Cruz, né? O jogo será realizado no dia 18 de março, então com a possibilidade aí do Sport ainda poder fechar ainda a fase de grupos na primeira colocação ainda, porque no caso o Sport ali tem o melhor saldo de gols referente ao Fortaleza. Seguido pelo Ferroviário em terceiro com 10 pontos, em quarto temos ali o CRB com 10 pontos, na quinta colocação temos o Sampaio Corrêa com 7, em sexto o Atlético de Alagoinhas com 6, com 3 pontos, na sétima colocação o Vitória com 3 pontos, né, já eliminado, e o Fluminense com apenas 2 pontos em 6 jogos. No caso do grupo A, né, temos ali Fortaleza e Sport que já estão bem perto da classificação, Ferroviário e CRB também estão buscando aí confirmar sua vaga. Sampaio Corrêa tem 7 pontos, mas no caso tem que vencer seus 2 jogos independente de resultado tropeço de Ferroviário e CRB para poder avançar para a próxima fase. No grupo B temos a seguinte configuração, né? No caso o Ceará é o líder com 13 pontos, né? Já está bem próximo ali da classificação, seguido pelo ABC com 11. Em terceiro temos aí o Sergipe, né, que está surpreendendo com 10 pontos. Em quarto o Náutico com 10. Na quinta colocação temos o Santa Cruz com 8. Em sexto o CSA com 7 pontos. Na sétima colocação o Bahia com 5. E na lanterna do grupo o Campinense com 4 pontos em 6 jogos. Né? No caso aí um grupo onde o Ceará é líder, né? Está bem próximo de confirmar a sua classificação. O ABC também. Sergipe e Náutico com 10. Então no caso para Santa Cruz, CSA e Bahia já é mais complicado. Né? Bahia precisa vencer seus 2 jogos e dependendo da confusão de resultados para poder conseguir avançar. Né? O Sergipe e Náutico, se conseguirem vencer na próxima rodada, já confirmam a sua classificação. Então, vamos aqui brevemente para os jogos da sétima rodada. Né? Lembrando que Fortaleza e Náutico já foi o jogo antecipado, onde o Fortaleza venceu. Então, no caso aí, o Náutico só tem apenas mais uma partida, tem que vencer o último jogo para poder estar entre os 4 classificados para as quartas de final. No caso, a rodada que já começa amanhã, terça-feira, dia 7, com Atlético de Alagoinhas contra o CSA, no estádio Carneirão. Teremos no estádio Repelé o duelo entre CRB e ABC, né, onde 2 equipes ali estão brigando por classificação para a próxima fase. Na quarta teremos Sampaio Corrêa e Campinense no estádio Castelão do Maranhão. No Presidente Vargas teremos o duelo entre Ferroviário e Santa Cruz, né, onde o Ferroviário precisa da vitória para confirmar a classificação e o Santa Cruz vencer para poder ainda ter alguma chance. Na Ilha do Retiro também na quarta-feira às 21h30 teremos Sport e Sergipe, né, no caso o Sport precisando da vitória para também poder confirmar de fato sua classificação. Na quarta-feira no Barradão teremos também o duelo entre Vitória e Ceará, no caso o Vitória já sem nenhuma chance e o Ceará deve buscar confirmar sua classificação para as quartas de final. E a rodada será concluída no dia 14 com o duelo entre Fluminense e Bahia, né? O jogo será às 21h no dia 14, porque ambas as equipes no meio de semana. No caso, o Bahia vai disputar o jogo da segunda fase da Copa do Brasil e o Fluminense também terá jogos aí do estadual nessa reta final também. Então vocês acompanham aqui tudo no canal só para você esse canal com muita procedência. O que você está achando aí da Copa do Nordeste? Quais são seus favoritos para ganhar o título aí? Também os favoritos para avançar para as quartas. E também quais são os seus favoritos, né? Comenta aí, por gentileza, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal aí, porque
acompanhar tudo aqui da Copa do Nordeste, a competição mais arretada desse país. E é isso aí, ao sono pro CNFC e Copa do Nordeste com muita procedência. Valeu!